Para Alternativo, um Paranérdia alternativo. Olá, ouvintes do Para Alternativo. Não, vocês não estão malucos, quer dizer, não mais malucos do que o normal pra vocês. Aqui é o Pensador Louco e eu fui sumonado pelo Alexandre Nerdmaster para tocar em frente um episódio muito maior, um episódio da quinta dimensão, eu diria isso, né? Porque a quinta dimensão é a dimensão da imaginação e hoje a gente está levando isso além da imaginação. Para vocês da geração millennial que nunca ouviram falar em Além da Imaginação, nós vamos discutir uma das melhores séries de todos os tempos da televisão do mundo. Mas para isso eu não estou sozinho aqui. Eu trouxe criaturas nefastas de alto garbo e elegância para tocar esse programa comigo e vou começar apresentando e pedindo que eles falem um pouquinho sobre vocês, começando pelo Sr. Maverick. Como está você, meu querido? No momento eu estou sentado, amarrado, acabaram de tirar a mordaça e, por favor, alguém pode acender a luz? Opa. Eu tenho medo de escuro. Muito bom. Na sequência, o advogado dos diabos, o Sr. Neto, lá do NetoCast. Fala aí, meu amigo. Cara, eu só tava passando aqui, anotaram a placa do carro e eu caí aqui sem querer. Eu não sei o que tá acontecendo, mas é isso. Vamos participar aqui, falar um pouco do Além da Imaginação, que a imaginação de advogado vai longe, né? Então, vamos ver o que vai dar esse programa aqui, galera. É isso aí, ouvintes. E por último, temos aqui o próprio Nerdmaster, uma criatura que por si só já é além da imaginação, né? Uma lenda, assim como o Batman, ou o 13º para algumas profissões, uma coisa que as pessoas nem acreditam que exista. Boa noite, Nerdmaster. E depois o Cláudio Dragão Dourado que conta piada ruim. Puta. Eu não tô contando piada, eu tô sendo ridículo, é completamente diferente. Tá no mesmo, cara. Tá no mesmo nível. É difícil discernir um do outro, né? Mas antes da gente começar com dissecando essa série tão maravilhosa que formou o caráter, ou até a falta de caráter de muitos de nós, eu incluído, vamos agora para os recadinhos do Para Alternativo e já voltamos. Recados. E aí, ouvintes? E aí, gostaram? Estamos gostando dessa parte do Para Alternativo, né? E o host convidado do Para Alternativo 3 é ninguém mais, ninguém menos do que meu querido amigo, o Pensador Louco do Teatro Escuro. E aí, filho, como é que você tá? Tudo bem? Olha, eu não sei se convite bem explica o negócio. Eu tava em casa, fui sequestrado, colocaram uma venda nos meus olhos, me cutucaram em lugares que eu nem imaginava que seriam cutucados algum dia, mas eu tô gostando até agora, sim. Tu tá acostumado, e a Xagu já faz isso contigo toda vez que tu vai gravar lá os filmes malucos que tu grava, então foda-se. Ele é um bruto comigo. Né? Agora, para ouvinte que por acaso não conhece o Teatro Escuro, que é uma vergonha, porque deveriam conhecer, fala um pouco sobre essa sua masoquice na internet. Pois bem, ouvintes, eu sou o Pensador Louco, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, uma série de podcasts falando sobre bandas que nunca, talvez, chegaram aos seus ouvidos e que valem muito a pena conhecer, sobre storytelling, audiodramas de autores em ascensão no Brasil e sobre filmes que nunca foram lançados no Brasil e que valem muito a pena ver. E mais um troço ali vergonhoso que eu não recomendo a todo mundo, que não é nem bem um podcast, é mais uma carnificina audiovisual, sem o visual, mas eu recomendo a todos que ouçam,
E vocês podem assistir a tudo isso no bladobladoblado.pensadorlouco.com. Muito bem, eu recomendo muito, que eu adoro, somente porque este cretino aqui faz uma teatralidade no podcast dele, que ele tem demônios, ele tem correntes, então a pessoa até pensa que é de verdade que acontecem as coisas na vida dele. Não Como acontece, assim? não, É de verdade? Tá Eu tô em cárcere privado, eu sou uma vítima nessa história. Muito bem, voltando agora desses recados fantabulosos, temos aqui o tema The Twilight Zone, Além da Imaginação. The Twilight Zone foi uma série criada por Rod Serling em 1959. Uma série para televisão que trazia até então um conceito inexistente nas séries, porque, ao contrário de ser uma série baseada em personagens, ela era uma série antológica, né? Cada episódio tinha 2 causos mostrados, 2 fragmentos com personagens diferentes. Isso variava de episódio por episódio. E por não ser uma série baseada em personagens, ela era uma série baseada nos escritores que os escreviam, que eles tinham liberdade total dentro das normas convencionais da escritura ocidental para levar isso até onde pudessem. E foi uma série extremamente marcante, tanto na primeira versão, nos anos 50, quanto na segunda, nos anos 80, que eu assisti em loco, quando passou na TV Globo, quanto nos anos 2000, quando teve uma tentativa de repaginada na série. Eu queria perguntar para vocês, a primeira coisa, assim, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com Além da Imaginação? Bem, eu como sou um cara muito novo, então eu só assisti a partir de 2000, né? Porque eu sou novo, eu não peguei... Sim, menininho. Cara, década de 80, né? É um garoto Juca. Eu sou quase um mancebo. Mas década de 80 eu acompanhei mais, né? O Além da Imaginação, na Globo mesmo. Então, a minha maior lembrança eu acho que foi o episódio 1 mesmo, que já foi ao ar. No caso aqui não era episódio 1, né? Eles lançavam qualquer porcaria de qualquer jeito. Eles lançavam do jeito que foi, né? Então eu comecei a assistir, mas eu tenho, assim, um episódio que me marcou muito mesmo, mas isso aí a gente vai falar mais pra frente. O episódio 1, que foi passado na Globo, se eu não me engano, era da mulher que podia parar o tempo, né? Ela tinha um apetrecho ali que podia parar o tempo e ela se diverte muito com isso. Por exemplo, travando a broaca numa loja que ia levar o último produto na prateleira antes dela, ela trava ela no tempo e consegue pegar o produto antes. Ela se diverte com isso, numa cidade pequena estadunidense. Até o momento em que estoura, no meio do episódio, assim, estoura a Terceira Guerra Mundial, Guerra Atômica, era o tempo da Guerra Fria e tal, e quando tá um míssil pronto a bater no chão, quase destruindo a porra toda, ela para o tempo e ela chega à realização que agora ela tem apenas 2 chances, né? Uma de deixar o tempo fluir e aquela bomba vai chegar e ela vai ser uma das primeiras a morrer, porque tá na cara dela, ou deixar o tempo parado para sempre e ficar sozinha num mundo de estátuas, né? Muito bom. Sim, eu lembro desse também, mas eu lembro muito vagamente. Eu lembro bem daquele que é de tempo também, mas é que o casal fica preso num minuto do tempo. Do segundo do tempo. Muito bom. Que vem o pessoal para destruir aquele segundo, né? Para reconstruir o segundo. Aí, cara, aquilo foi genial. Esse episódio até hoje tá na minha cabeça. E lembra aquele do... Ai, meu Deus, do cara que foi os 3 rapazes que foram abduzidos. Sim. E que não eram abduzidos por alienígena, na verdade era uma nave terrestre do futuro que tinha voltado. Foram os 2 que mais me marcaram. E você, senhor Neto, cara, qual foi a tua primeira impressão de Além da Imaginação? Quando jovem adolescente, não advogado ainda, não estava estragado pelo mundo e pela vicissitude da vida de advogado, como é que foi teu primeiro contato de Além da Imaginação? Pois é, cara, na minha memória, o Além da Imaginação virou um ovo mexido com Creepshow, com Contos da Cripta, e foi difícil separar o que era uma coisa ou outra, mas
É isso aí, o primeiro episódio que eu achei legal pra caramba dessa época aí do Além da Imaginação foi o do Dr. Ferguson, né? Que ele atendeu a morte, né? Que ele tava com a morte, curou a morte. A morte resolveu se suicidar, né? Tava cansado do trabalho. Né? A morte tava cansada do trampo, não quis mais saber de trabalhar. E também esse segundo episódio aí, que me lembra muito, porque, porra, faz tempo pra caramba, bicho. Tô com 46 anos, é complicado, né? É um aí garoto também ainda. esse dessa dona de casa aí que podia parar o tempo, que coincidiu muito com a vida que eu tô levando agora com a bebê, que às vezes eu quero falar assim, tipo assim, meu, para toda essa... Para o mundo todo, cara. Às vezes eu quero fazer isso aqui em casa, brother. Porra, eu finalmente tô entendendo o João Kleber, cara. Aquele negócio do para, e de repente tudo parar. Muito bom. E Nerdmaster, meu querido não host, porque eu assumi esta porra hoje, qual foi tua primeira sensação de encarar o Além da Imaginação? Como é que você se sentiu, pequeno Nerdmaster? Bom, o negócio é o seguinte, todo mundo aqui sabe, ou deveria saber, que eu sou trekker, né? Que eu sou fã de carteirinha de Jornada nas Estrelas. Aí eu fiquei sabendo que o Shatner estava inventando moda em outros lugares, fazia participação em outros episódios. E eu fui atrás do episódio acho que 12 da 5ª temporada, tal coisa, que é o que ele tá no avião e ele vê um gremlin na asa, que inclusive é a história que deu origem ao nome Gremlin para os gremlins do filme Gremlin. Os gremlins do filme Gremlin, eles foram chamados assim porque eram uma era lenda uma entidade que as pessoas... Era uma entidade que os caras da Segunda Guerra acreditavam que destruía os equipamentos e tal, exatamente. E era Gremlin pra rimar com Kremlin, né? Porque tem a Guerra Fria e tudo mais. Mas muito bom. E aí esse foi o episódio inicial. Isso ainda era do Além da Imaginação velho ainda por cima, do Além da Imaginação da primeira edição ainda por cima. Depois, obviamente, que eu fui atrás dos outros episódios, mesmo sem ter o Shatner, porque eu, obviamente, adorei o estilo das histórias do Além da Imaginação. Além da Imaginação foi um marco na TV justamente por isso, pela liberdade de não ficar preso a personagens fixos e por incentivar os escritores a criar, simplesmente criar, independente de orçamento e tal. Eu diria até que muita coisa de Doctor Who se deve Além da Imaginação, não teria como não. Sabe, ele abriu portas para um mundo inteiro de ficção científica na TV que não existiria sem ele, né? E deixa eu perguntar assim, vai, fala. Eu concordo com o Diego, apesar de que esses dois são meio que contemporâneos, né? Porque os dois são da década de 50, tanto o Além da Imaginação quanto o Doctor Who, mas que um se inspirou no outro, ou o outro se inspirou no um, isso não vem ao caso também, que isso não é o importante. Agora, o que é importante nesse caso é que o próprio Ron Serling, né, que era o criador da série, ele mesmo no primeiro episódio já falava, porque o primeiro episódio do Além da Imaginação é sensacional, que além da história em si, que é onde está todo mundo, é uma ótima história, mas ele tem primeiramente uma abertura feita pelo Ron Serling explicando o que é o Além da Imaginação, porque era um troço tão fora da caixinha, né, um troço tão fora do que a galera estava habituado na década de 60 em quesito de televisão, que o cara teve que, oi, eu sou o Ron Serling, tudo bem? Eu tenho que explicar para vocês como é que vai ser essa merda desse Como é programa. que vocês têm que entender isso aqui, né? né? Que se eu não explicar, vocês vão dizer que é uma merda. Não que não seja, mas é que eu tenho que explicar primeiro. Cara, muito bom, cara. Foi um passo à frente, assim. Foi, e o Neto, de certa forma, citou isso. Foi a mesma coisa que, nos anos 40, a EC Comics criou quando fez todos aqueles quadrinhos antológicos do Guardião da Cripta, né? Tales from the Crypt, The Vault of Horrors e tudo mais, né? Eram pacotes fechados antológicos com vários... Claro, no caso da EC Comics eram quadrinhos curtos e tal, mas o Além da Imaginação transpôs isso pra televisão e foi... Só vamos botar os pingos nos is certinhos, que o Além da Imaginação é muito mais voltado pra ficção científica, enquanto que o Contos da Cripta era muito mais terror mesmo, né? Horror psicológico, horror mesmo, de sobrenatural. O próprio Guardião da Cripta já era uma coisa sobrenatural por si só. Sim. Então... E a Bruxa Velha e o outro lá, que eu nunca lembro, que era um zumbi, era uma bruxa... Era o coveiro, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Mas assim, o legal disso é que
tudo bem, teve a primeira série. E eu só assisti em reprise, e a reprise foi maravilhosa. Teve episódios antológicos, como o do jornalista fracassado, que comprava uma máquina de escrever que previa o futuro. Não é que ela prevesse o futuro, é que tudo que ele escrevia lá acontecia no dia seguinte. Então ele começa a causar tragédias no mundo, porque isso seria a manchete primeira do jornal no dia seguinte. Então, e quem fez isso foi o velho pinguim. Quem lembra o nome dele? Burt Meredith. É o que fez o Mickey. O que fez o Mickey no rock. Né? Isso, exatamente. E foi muito bom. Agora, quando chegou nos anos 80, que eu considero pessoalmente o ápice disso, eles abriram a série para cineastas consagrados. Porra, a gente teve episódio realizado pelo Coppola, a gente teve episódios pelo Martin Scorsese, a gente teve episódios escritos pelo Stephen King. Para quem for fã do Stephen King aí, ele escreveu um episódio de Além da Imaginação dos anos 80 chamado A Avó, que era horror puro, assim. Então, assim, era fixado na ficção científica, mas não apenas, né? Era muito bom, ele dava muita liberdade pra todo mundo. Você ainda tinha o Acredite Se Quiser, que se eu não me engano, tava na mesma época. E Olha aí, o Jack Palance. Com Jack Palance. E no Além da Imaginação, tinha muita gente que confundia e acabava falando que assistiu tal coisa no Além da Imaginação, mas na verdade tinha sido no Acredite Se Quiser. Porque até o ponto... Isso, até o ponto era parecido, porque muita coisa do Acredite Se Quiser era eram contos, não eram coisas verídicas. Sim, exatamente. Mas então, foi o que eu falei, cara, porque confunde muito o Creepshow, Contos da Cripta lá, apesar do Além da Imaginação, igual o Ned Master falou aí, que é coisas de ficção científica, mas muitos contos, muitos episódios eram mesclados, então chegou um ponto que a gente a gente tá em 2019, cara, pra gente, por exemplo, lembrar coisas daquela época, é difícil você discernir o que é uma coisa, o que é outra, mesmo apesar dessa separação entre ficção científica e terror, porque no caso desses dois contos que eu falei aí, do Dr. Ferguson e da Mulher que Para o Tempo aí, cara, poderia se encaixar em qualquer um dos episódios, cara, em qualquer um dos programas, entendeu? Porque eles se misturavam, cara. Eles se misturavam mesmo, na minha opinião, cara. A gente teve vários episódios, várias séries nessa época que brincavam com isso, porque nos anos 50, final dos anos 50, quando Além da Imaginação surgiu, ele quebrou um paradigma de como televisão deveria ser. E da mesma maneira que Star Trek também quebrou paradigmas, respeitando suas proporções e tudo mais, mas eles mostraram uma nova forma de se ver para as audiências que estavam acostumadas a assistir de séries só Mr. Ed, que para quem não conhece era uma série ridícula sobre um cavalo que falava, etc e tal. E levar, o Nerdmaster conhece, levar isso a outro patamar. E Além da Imaginação fazia isso. De repente, os contos do Ray Bradbury, que foi um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, tinham um lugar para estar e ele não estava atado a premissas como personagens, como limitações, ele podia simplesmente deixar fluir. E é por isso que vem a minha segunda pergunta, assim, voltando no tempo assim e pensando a respeito, qual o episódio que mais marcou vocês? Cara, mais marcar, só uma informação extra, só porque eu não gosto de uma pergunta largada sem resposta. Os 3 apresentadores, entre aspas, da revista Contos da Cripta era o Zelador da Cripta, a Bruxa Velha e o Guardião da Câmara. O Guardião da Câmara, porra, esse que tava faltando, cara. Era um de verde, com cara de... Isso, era meio zumbi, né? Ele era meio zumbi, isso mesmo. Eu lembrava que ele era um zumbi, mas não lembrava o nome. Excelente. Bom, aí, vários episódios me marcaram, mas por motivos diferentes, cara. Por exemplo, um que me emocionou muito foi Uma para os Anjos, que é da primeira temporada, que o cara é um vendedor ambulante e ele faz um trato com a morte que ele só vai ser levado quando ele conseguir fazer a venda do século, uma venda tão fantástica que o céu vai se abrir, os anjos vão descer e vão agradecer por essa venda acontecer. A morte, vai ser uma para os anjos, né? Uma para os anjos. Aí no final,
como a morte tinha que levar alguém e ele estava se recusando porque ele tinha feito essa barganha com a morte, ele levou uma menininha que era amiga do vendedor. Aí o vendedor, não, mas pera, antes de você levar a menina, você não quer ver meus produtos? Olha, você está aqui todo bem vestido, tal coisa, que tá uma bela gravata. Ele conseguiu convencer a morte a perder o horário da partida da garota, que ele sempre marcava o negócio para meia-noite. Ele conseguiu enganar a morte até meia-noite e 1. Aí, tá, então você é um puta vendedor, hein? Vendeu bem pra caramba, hein? Vendi bem. Porra, essa foi muito boa mesmo, essa venda, né? Então tá bom, você pode me levar. Tá bom. Me leva, porque eu já fiz a venda que eu queria, que os anjos abriram o céu, lá, e foi. Tá bom. Outra que também me emocionou bastante, mas isso vou dizer mais que me emputeceu do que me emocionou, ele me revoltou, foi justamente essa história do Burt Meredith, que é a tempo suficiente, afinal, que ele é um carinha de caixa de banco com óculos de fundo de garrafa que não é da puta que pariu, era aquele óculos tipo anime de tão grossa a lente, né? Aí ele era proibido de ler no banco, porque estava na hora de trabalho, até aí beleza, não tem problema nenhum, né? Mas ele era proibido de ler pela mulher, porque a mulher não gostava de livro. Mas que caralho é essa, porra? A mulher não gosta de livro? Porra, deixa o marido ler em paz, nem que seja jornal de domingo, mas não, ela não queria que o marido não lesse porra nenhuma, fosse com ela nos encontros sociais que ela ia, então tá, foda-se. Mas aí o que acontece? Para poder ler alguma coisa, ele na hora do almoço ele se trancava no cofre do banco, e no que ele se trancou no cofre do banco, num dia caiu uma bomba atômica, explodiu a cidade inteira. Como não explodiu o cofre, foda-se, né? Porque era um cofre. Não, o Indiana Jones não sobreviveu com uma geladeira, o cara sobreviveu com um cofre, né? Eu acredito mais no cofre do que na geladeira do Indiana Jones. Aí o que acontece? Aí ele ficou sozinho na cidade, pelo que deu a entender, no mundo inteiro, porque explodiu a bomba, matou todo mundo, né? E aí ele encontra a biblioteca praticamente intacta, não sei como também, dane-se, e os livros também praticamente intactos, também não sei como, dane-se, mas aí, legal, finalmente tenho todos os livros que eu queria, posso ler o quanto eu quiser, e a porra dos óculos cai da cara dele, quebra, e ele não tem mais óculos, ele não consegue enxergar um palmo na frente da cara dele. Esse episódio realmente me revoltou muito, caralho. Ele tinha que ter se suicidado nesse momento. Né? Com certeza. Nós temos alguns comentários aqui de outro aparente fã da série, o Julian Catino, lá do podcast Por Outro Lado, que falou que reviu vários episódios da fase 2 de Além da Imaginação e encontrou episódios com o William Peterson novinho, o Gil Grissom do CSI. E eu só queria frisar aqui que ele falou de um conto, de um método para parar de fumar, em que a pessoa, se era pega fumando, eram cortadas falanges dos dedos e tudo mais. E eu só queria deixar claro que isso, na verdade, não é do Além da Imaginação. Isso é do filme Cat's Eye, Olhos de Gato, traduzido no Brasil, que foi uma boa tradução. Uma antologia, um filme antológico com 5 contos do Stephen King, entre os quais é esse, que é baseado no conto dele, Quitters Inc., no qual um cara se inscreve numa empresa para parar de fumar e ele tem desde a mulher torturada até falanges do dedo removidas para parar de fumar. Então, Juliano, valeu pela participação aí, mas esse último aí foi um filme do Stephen King, cara. Foi um filme baseado em contos de Stephen King, não foi isso. Continuando. Bom, vamos lá, então. Eu lembro da série da Além da Imaginação, que foi interessante, porque aquele apresentador, sabe aquele caboclo lá que tinha um olho que frita o gato e espia o peixe, cara? Como é que era o nome do cara? Eu acho que era Forrest Whitaker. Forrest Whitaker. Forrest Whitaker. Isso. Então, exatamente. Teu inglês tá igual o meu, Neto. É o primo rico do Cerveró. Não, bicho, isso, é o primo rico do Cerveró, porque é Forrest Whitaker, né? Sei lá. Cara, mas essa é a galera que eu lembro, cara. Tipo assim, que vocês estão falando da década de 50, cara, ninguém aqui era vivo nessa época, então vocês vão me desculpar, mas vocês estavam vendo um remake desse negócio aí, entendeu? Sim, claro, óbvio me dê licença, porque quando criaram o mundo, eu gritei na hora que falaram faça-se a luz, que esta porcaria estava em curso. 10.000 anos atrás. Cara, eu tô aqui falando, cara, esses caras estão falando negócio de 59, sendo que na década de 80 tava vendo uma TV Zenith
preto e branco, aquelas de girar a roda na mão, pra sintonia fina, e os caboclos, eu falei, não é possível, eu tava em Palmital, Pô, mas... ninguém aqui tá dizendo que assistiu na época em loco. Não, mas pera, o Batman de 66 eu assisti em loco. Espera um pouquinho, é que eu quero sintonizar vocês, geolocalização. Eu estava em Palmital, uma cidadezinha do interior de São Paulo, divisa com o Paraná, na década de 80, eu falei, what the hell que esses caras estão falando que não tem a mínima condição dessa época de eu ter... Quando chegou lá de onde que é a Vévios Parmitalense lá, brother, era esse Force Whitaker aí, certo? Que a cara do cara é metade pra baixo, metade pra cima, que eu acho que o cara foi desconfigurado, certo? Deram um G-Parted na cara do cara, tipo assim, criou Meu Deus. O cara era a Guernica de Picasso, né? Era um olho pra lá, outro pra cá. Criaram uma partição, tipo, partição C é o lado direito, partição D do HD do cara é do lado esquerdo. Então foi... Neto, só te fazer uma pergunta. Chegou o motor à explosão em Palmital, 3 dias depois a televisão, 4 dias depois chegou Além da Imaginação, então. Foi mais ou menos assim. Exatamente. Que pariu. A PE ainda tava usando o Jeep Willys, cara. Pelo amor de Deus. Rapaz, eu achava que Jandira era o fim do mundo, velho. Não, na realidade, eu acho que Palmital começa o mundo lá, cara. Depois vai evoluindo. A cada quilômetro que passa, vai evoluindo e se torna realidade. Entendeu? Não, mas assim, além da imaginação, eu considero, como o Neto mesmo falou, nenhum de nós aqui estava vivo nos anos 50 para ver a série, todos nós... A primeira fase da série, todos nós vimos em reprise, mas a segunda, ela foi uma formadora de caráteres até pelo período paranoico de Guerra Fria que o mundo vivia naquela época. Eu lembro de um episódio chamado Para Amar um Homem Invisível, que eu considerei o título vinha antes, assim, e era bem estranho, assim, e era uma sociedade distópica no mundo em que você não era mais culpado por roubar um banco, ou cometer um assalto, ou alguma coisa assim. Você era condenado por ser frio com as pessoas, por não ser empático, por não viver em sociedade. Então a gente começa esse episódio com um cara sendo condenado a ser invisível. Ser invisível significava o quê? Como o cara tinha sido um grandíssimo filho da puta na vida dele, ele estava condenado a ter uma marca colocada na testa dele. Qualquer pessoa que olhasse para ele e visse que ele tivesse aquela marca, tinha que fingir que ele não existia, que ele não estava ali. E, de princípio, o cara acha isso, porra, maneiríssimo, assim. Tá. Essa marca era acompanhada por um uniforme laranja e uma vassoura? Não. Era só uma marca na testa e ele era largado na rua. Ele estava condenado a 1 ano de invisibilidade. Pra quem não entendeu a piada, eu tava falando que ele era um gari. Eu sei. Ele era um gari. Sim, eu entendi. E, no final, o que acontece? A princípio, ele acha, porra, a vida é fácil, então eu posso entrar num restaurante, pegar comida e comer na frente de todo mundo, ninguém vai poder me acusar de nada, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou invisível. Eu posso entrar num vestiário feminino e ver aquelas mulheres todas nuas tomando banho, e elas vão ter que continuar, porque as pessoas eram obrigadas a fingir que ele não estava ali. Mas aí começa a dar errado na vida dele. Tipo assim, tem uma hora que ele tá atravessando uma rua e vem um carro na direção dele e os motoristas falam, puta merda, tem alguém ali, mas é invisível. Cara, continua. E ele é atropelado e quebra as pernas e nenhum hospital atende ele. Ele começa a perceber que nem pro bem nem pro ruim as pessoas não notam que ele está ali. E em determinado ponto, ele encontra uma mulher que também está condenada por ser invisível e ele fala, porra, fala comigo, diz pra mim que eu existo, diz pra mim que eu tô aqui. E ela fala, não posso, a minha pena vai aumentar se eu fizer isso e tal. E ele passa por um monte de problemas e tal, até que passado 1 ano é retirado o sinal da invisibilidade da testa dele e ele volta a ser um cidadão, ele pagou a pena dele. E a primeira pessoa que ele encontra é justamente essa mulher, que tá desnutrida, desidratada, jogada num canto e tal, que a pena dela tinha sido muito maior que a dele. E ela olha pra ele, reconhece e fala assim, puta merda, cara, me abraça, fala que eu existo, fala que eu tô aqui. E ele não consegue segurar a emoção e abraça ela e já vem os drones voando assim e ele vai ser condenado novamente, mas pelo menos ele tinha se redimido da falta de empatia que ele tinha com a sociedade. Então os episódios eles eram muito marcados por isso, assim, pela paranoia, pela crítica ao individualismo e etc e tal. Era muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que eu sei o que você está falando. Eu acho que eu lembro.
Não vou falar que eu lembro completamente, porque eu estaria mentindo. Eu tô com Alzheimer, vocês sabem disso. Dorgas. Nem sexo eu tô fazendo, imagina usando drogas. Dorgas! Novamente no quesito episódios velhos, né? De novo da década de 50 e Neto, vá puta que te pariu que eu não assisti na época. O outro episódio também que me fez ficar muito revoltado, caralho, foi a porra do The Lonely Man. O próprio Ron Selling fala sobre esse episódio na abertura. Que a parada é a seguinte: o cara é um condenado à prisão solitária. Então ele tá condenado à prisão solitária. Legal. Como é que é a prisão solitária dele? Porra de um asteroide na puta que o pariu do espaço e que realmente só tem ele naquela asteroide e mais nada. É ele, uma casa e um carro. E mais nada. Pra que um carro, nerd demais? Porque aquilo ali ele construiu peça a peça durante 10 anos. Ele já tá 10 anos nessa porra desse asteroide cumprindo pena, entendeu? Então o cara tá construindo o carro que de tempos em tempos vem uma nave, tipo de 15 em 15 dias vem uma nave com suprimentos, porque o cara tá no asteroide, mas não tem nada para se fazer lá. Então o cara tem que receber os suprimentos via foguete, né? Tanto que ele cria amizade com o capitão da nave, o caramba 4, mas por aí vai. Aí quando as naves chegam, o cara faz uma festa, ele bota um tabuleiro de damas com roscas e parafusos para poder jogar damas com os caras, pega um baralho de cartas que ele mesmo escreveu, as cartas com pedacinhos de papel para poder jogar cartas com os caras. Aí, beleza. Aí o capitão, vamos dizer, compadecendo-se da situação de merda que esse condenado tá, ele traz o quê? Ele traz um caixote gigante para ele na última leva de suprimentos, e dentro desse caixote tem uma mulher robô, que é uma mulher, literalmente, né? Tá lá um robô na forma de uma mulher, só que esse robô tem sentimentos. Esse robô não é um robô asimoviano. Ela sente dor, ela sente fome, ela sente prazer, ela sente solidão. É uma mulher. Para todos os quesitos, ela é uma mulher. E aí, num primeiro momento, esse prisioneiro fica puto, porque ele não quer um robô, ele quer uma mulher, mas ele acaba se afeiçoando à garota, daí começa a se apaixonar pela robô, e a robô se apaixona por ele também, então, tudo tranquilo. Há de se entender que ela é uma mulher completa, entenda-se isso como você quiser, né? E depois de um tempo, chega a nave, depois de alguns ciclos nesse de vai e volta com os suprimentos, aí o capitão, legal, agora a tua pena foi comutada, você pode voltar pro planeta, tal e coisa. Uau, beleza! Então deixa eu ir buscar minha namorada, tal e coisa. Não, mas olha só, você só pode trazer 15 libras de peso. Mas que 15 libras? Quem nem tem 15 libras de coisa lá naquela casa? Aquele carro? Mas foda-se o carro, deixa o carro aí pra próxima criatura coitada que tomar essa porra dessa pena. Só tem um papel, um caneta e mais nada, não. E essa roupa do corpo, então foda-se 15 libras. Não, você não entendeu. Só podemos transportar mais 15 libras. Eu vou trazer a garota. Não, mas ela não pode ir, ela tem mais de 15 libras. Não, mas ela não pode, eu amo esta mulher. Não, ela não é uma mulher, é um robô. Aí o capitão, pra provar que ela é um robô, puxa a arma e dá um tiro na cara da mulher, e a cara da mulher fica toda cheia de fios, caída no chão. E, puta, isso me revoltou, caralho, maluco. É foda, cara. Puta que pariu, como isso me revoltou. Mas foda-se, né? É além da imaginação, a gente não pode se revoltar. Tem que aceitar, aceita que dói menos. Exatamente, cara. Porra, teve muitos episódios memoráveis, cara. Eu lembro de um episódio, eu não vou lembrar o nome tô puxando de memória mesmo, de um cara que era crítico culinário. Ele era aqueles críticos babacas que chegam no restaurante já tecendo a crítica antes pra dizer que vai ser tudo uma merda. E ele tipo foi Gordon Ramsay. Isso, tipo ele, exatamente. Aquele cara que ele chega, então, qual é o prato principal? É esse, tal. Então, traz essa porcaria mesmo, que eu sei que vai ser uma bosta. Eu já escrevi a crítica mesmo, só pra constar. E ele vai num restaurante lá, e lá pelas tantas ele
já tinha escrito a crítica dele antes mesmo de comer, antes da comida chegar. E a primeira coisa que chega pra ele é um biscoito da sorte, e ele tava tipo em junho, outubro, alguma coisa assim. O episódio é O Biscoito do Azar, The Misfortune Cookie. Isso mesmo. Ele abre o biscoito e tá dizendo assim: Abril chega amanhã trazendo romance. Só que, ouvintes, abril em inglês é April, que ao mesmo tempo é um mês do calendário e também é um nome próprio. Então ele fala, porra, eu tô em junho, ou julho, ou agosto, ou o que quer que seja, assim, abril já passou, vocês são os merdas, eu vou enterrar vocês. E faz uma crítica péssima sobre o restaurante, etc e tal, e vai pra casa. E no dia seguinte, nas andanças dele, ele conhece uma mulher chamada Abril, chamada April, e ele se apaixona por ela, e ele começa a ver que o biscoito da sorte daquele restaurante previa o futuro do que ia acontecer. E ele começa a tentar, agora que a resenha dele extremamente desfavorável já tinha saído e tal, ele tenta voltar e tentar favorecer para que o restaurante continue aberto, porque o restaurante estava quase falindo e fechando as portas e tal, e é muito bom, cara, muito legal. Muito bom esse episódio mesmo, cara. E o que tem de episódio com virada, né, aqueles famosos plot twist, porque, desculpa aí, galera, que hoje em dia acha isso um clichê, mas quem inventou isso foi o Além da Imaginação, tá? Com certeza, cara. Porra, você achar que você tá numa trilha tal e de repente mudar tudo e você vê, puta que pariu, esqueci daquilo e tal, é totalmente do Além da Imaginação. O próprio primeiro episódio, cara, do Além da Imaginação antigo, que é o Onde Tá Todo Mundo, é um episódio muito bom porque tem essa virada no final, porque tá o cara, ele chega numa cidadezinha qualquer, mas ele tá sozinho, não tem ninguém na porra da cidade, ele tá literalmente sozinho na cidade, ele entra no bar, toma cachaça, vai, brinca com uma manequim, porque ele até acha que tem uma manequim no carro, ele acha que era uma pessoa, mas quando ele corre é uma porra de uma manequim, então é coisa. Aí no final do episódio tu acaba descobrindo que isso na verdade era um experimento dos militares americanos que iriam saber se a pessoa aguentava muitos dias no espaço, trancado numa cápsula no espaço em órbita, e o cara tinha conseguido aguentar acho que 500 e cacetada dias até ficar maluco e achar que tava sozinho na porra da cidadezinha. É muito bom. Neto, muito louco, cara. Neto, você ia falar, manda aí, cara. Cara, na boa. Vocês que lembram aí vagamente dos episódios, cara, tem aquela do Dr. Ferguson, cara, que é aquela Uma Noite no Hospital. Cara, é muito legal esse episódio. Esse episódio é do caralho, cara. Tipo, começa pela sacanagem. Começa o episódio com o cara abrindo o corpo do cara. Tipo, ele tá abrindo as costelas. Ele é um cirurgião, um médico, né? Que tava fazendo plantão no hospital. Ele é um plantonista. E tava lá abrindo o peito do cara. Aí, de repente, você pega lá... O cara tá parecendo uma catraca de bicicleta, cara. Rodando. Aquilo parecia aquelas máquinas de estourar pipoca. Um mecanismo mesmo, né? Cara, o mecanismo, o cara creque, rodando em círculo pra abrir o peito do caboclo. Fala assim, eu preciso pegar a veia, não sei o que lá, que ele fala, velho. Aí o cara começa assim, olha, a enfermeira fala assim, olha, ele tá perdendo a pressão, e de repente o cara enfia a mão no peito do caboclo lá dentro e aperta, sei lá o que, e de repente o caboclo volta à vida. Mas essa questão toda era só pra fazer um pano de fundo, porque viria um personagem, né, nesse episódio que nada mais, nada além do que a morte. Tipo assim, velho, a morte resolve se enforcar. Olha só que doideira. Você lembra isso? A morte resolve se enforcar, fala, porra, tô cansado dessa vida é uma bosta, eu não aguento mais matar os outros. De repente a morte se enforca, e quem que salva a vida da morte? Esse médico. Aí beleza, cara. Aí o caboclo chega lá e fala, pô, ressuscitou. O cara fala, pô, não é possível, cara, que você me tirou de novo, eu tava querendo te dar um tempo aqui, porra, pressão demais na minha vida, a morte falando, hein, pressão demais, não sei o que, não aguento mais, é só desgraça, eu só trago desgraça e tudo mais, e beleza. Daí a pouco o cara conversando com a morte, achando que o cara era um maluco, né, daí a pouco toca o bip, lembra o bip? O pager, cara, quem é da década de 80 vai lembrar do pager, tá? Puta que pariu. Velho, o cara saca um bagulho quadrado da cinta. Olha, desculpa, eu preciso sair daqui, não sei o que. Beleza. O cara volta e o cara fala, não, que não sei o que eu tô cansado, não sei o que. De repente, aí ele fala assim, quer saber?
você vai ver, não vai ocorrer morte nenhuma em 24 horas. O cara fala, beleza, cara, você tá com Alzheimer, sei lá o que você tá batendo com as bielas aí, não sei o que tá acontecendo, nem deu atenção pro cara. Aí beleza, aí o cara tá lá, se recupera numa boa, e realmente ele fala assim, olha no obituário, né? Não sei se vocês lembram disso aí. Olha no obituário. Cara, ninguém no mundo inteiro morreu, cara. Como é que pode, tipo assim, no mundo inteiro, ninguém morrer em 48 horas, 24 horas, ninguém morreu, cara. Aquilo foi sinistro. E dali a pouco o cara desconfiado, o médico desconfiado pra caramba do cara, o cara já tava dando um rolê pelo hospital, tipo, meu, você me salvou. E o cara fala, velho, você tá maluco, vai lá, tem psiquiatra aqui, a gente pode te ajudar. E o cara, tipo, dando um rolê com o cara, e o cara não, e o médico não botando fé. E o cara falando, Ramsés e bababá, não sei o quê, que eu vi coisa do Egito, a peste negra, né? Ele falou, pô, eu lembro da peste negra que foi mais mansa na França, não sei o que lá, papapá. Então, bicho, tá bom, cara, você tá delirando pra caramba. Só que o cara começa a consultar o obituário, ele tinha um livrinho, né? O cara que tava enforcado lá falando que era morte, tinha um livrinho onde tinha os nomes, né? E o cara fala assim, olha, dá uma olhada em 1900 e não sei quanto, Guaraná com rolha lá, morreu fulano de tal aqui. O cara meio, né, fala, pô, eu vou dar atenção pra esse cara. Mas chegou na secretária lá da recepção do hospital, falou, olha, dá uma olhadinha pra mim, qual foi o primeiro óbito que ocorreu aqui nesse hospital? Ixi, batata, né? Chegou lá, era o cara que a morte tinha dado toque lá, né? O que aconteceu? O cara começou, já queria falar, foi coincidência. Eu falei, cara, não tem como ser coincidência, olha o obituário. Não tinha ninguém morto no obituário. Aí que ele falou, mas isso tem um preço, aí que foi foda. Esse episódio foi foda por causa disso. Isso tem um preço. Falei, pô, né? O médico falou, então beleza, cara, então você jamais volte a trabalhar, né? Jamais volte a trabalhar. Ele falou, não, mas isso tem um preço. Aí veio uma galera incendiada, não sei se vocês lembram dessa parte. O cara que tava morrendo no incêndio, cara, o cara todo queimado, sofrendo pra caramba. Uhum. Sempre tem consequência, cara. Isso, sofrendo pra caramba. E o cara não podia morrer, porque a morte tava de férias, né? Tipo assim, abre aspas, tava de férias. Aí o cara falou, velho, o cara tá sofrendo pra caramba e as máquinas não detectavam nada. O cara tava vivo, mas o cara tava totalmente tostado, sofrendo pra caramba, né? Sim, os nervos dele nunca mais teriam descanso, porque estavam completamente pressionados, assim, pela dor. Não, porque num primeiro plano, você fala, pô, maravilha, né? A morte tá de férias, ninguém vai morrer. Só que não é assim. O cara ainda fala assim, vai ter superpopulação no mundo. O cara fala, não, mas isso aí é só um detalhe. A superpopulação é só um detalhe. Porque ainda tem outras consequências. E aí, a hora que veio o cara queimado lá, sofrendo pra caramba, e o médico não tinha o que fazer, aí o cara fala, pô, é melhor a morte pra esse cara. E o cara não morria, porque a morte tava de férias, cara. Aí ele subiu, a morte estava lá no parapeito lá do hospital, viajando, falando que, não, que minha vida é uma merda, não sei o quê, que eu mato flores, eu mato grama. Poxa, essa minha vida é uma desgraça, cara, que eu só trago... Aí o que aconteceu? E o médico já tinha uma dor de cabeça, né? Quando ele falou com a enfermeira. Ele já tava com uma enxaqueca, né? Já com uma enxaquecazinha, não sei o que lá. Aí trocando ideia com a morte, então beleza, cara. Então vamos fazer o seguinte, ó. O pessoal tá sofrendo pra caramba lá embaixo, então vamos fazer o seguinte, já descansou pra caramba. Ele falou, pô, mas eu tô aqui curtindo 48 horas, né, de férias, eu nunca tirei de férias em 4.000 anos, não sei lá quanto tempo o cara não tirava férias, cara. Ele fala em determinado ponto que ele foi responsável por levar as almas dos dinossauros mortos e tal. Isso! Pô, matei dinossauro, rosas, gramas, né, cara? Ele falou, pô, então tá beleza. Aí o médico falou, pô, não tá dando certo essa parada de você não trabalhar. E o cara que tava totalmente resistente em não acreditar que ele era a morte, no final abraçou a ideia e falou, não, bicho, você é a morte mesmo, cara. Então vamos fazer o seguinte, volta a trabalhar, que o negócio tá foda, cara. O BO aqui tá difícil de segurar. Cara, mas o tema de cuidado com o que você deseja, que é outro clichê maravilhoso, também inventado pelo Além da Imaginação, né? Que o cuidado com o que você deseja, cara, tem muito episódio assim, desde do começo. Tem um que é logo na primeira temporada, chamado de Cláusula de Escapatória, ou Escape Clause. Que é o seguinte, o cara é um hipocondríaco, tá na cama achando que tá morrendo, aí vem a morte, né? Novamente, olha a morte de novo aí, viu? Oh, nossa, vem a morte
Ela não estava de férias nesse dia, né? Ainda não. Aí, olha, senhor... Aliás, não era nem a morte, não. Nesse não era a morte. Nesse era o diabo mesmo. Era o cão, né? O primo do chefe aí do Pensador. O Deshagur, exato. O primo do Deshagur. Aí então, todos os dois são chega... meus. São seus o quê, meu? São seus amantes? Não, são meus criados. Meus criados. Tá merda. Quem manda naquela porra sou eu. Tá bom. Aí chega o diabo, olha, senhor, você tá se sentindo tão doente, tal coisa, que tal você se sentir melhor, você ser imortal, você poder viver quanto tempo você quiser, totalmente indestrutível, imune a doenças e o caramba 4, tal coisa. Nossa, poxa, vou querer isso sim, mas a custa de quê? Uma coisa que você nem usa, a tua alma. Mas eu não vou sentir falta disso. De porra nenhuma, tu tá usando ela pra agora pra quê? Tá usando mesmo, né? Não, porra nenhuma, então não, me dá tua alma, eu te dou imortalidade, beleza. Mas e se um dia eu me arrepender, tal coisa? Aí, tá tudo aqui no contrato, senhor. Aí, ó, tem uma cláusula de escapatória. O dia que você quiser morrer, é só me chamar e eu venho e te mato. Tá bom, então eu quero. Aí o cara, eu nunca vi uma pessoa usar a imortalidade tão bem quanto esse maluco. Porque ele se jogava na frente de trem e processava a companhia do metrô. Puta ele se que jogava pariu, eu na lembrei frente agora de disso. ônibus. Ele se jogava na frente do ônibus e processava a companhia de ônibus. Tanto que teve uma cena que eu achei que eu ri de montão, ri muito alto, que tá o advogado da companhia de metrô saindo da casa do cara depois de assinar o cheque e entregar o cheque. Aí entra o advogado da companhia de ônibus. Aí, e aí, tudo bom, João? Legal, André. Também que vai dar o cheque pra ele também? Tá, então tá. Tua vez, pode entrar. Agora você vez. Não, cara, você vê as deixas, por exemplo, o fechado lá com o Bruce Willis, cara. Você vê as deixas que os caras pegaram dessa série aí, né, cara? Foram várias deixas, cara. Igual mas aí, onde é que fizeram tá o escola problema, pra caralho, cara. Onde é que tá o cuidado que você deseja desse episódio? Então, ele está a fim de arrumar emoção, porque agora não tem mais graça a vida dele, porque ele não morre, ele não toma porrada, ele não se machuca, não toma arranhão, não faz mais porra nenhuma, aí perdeu a graça. Aí ele tentou pra arrumar um pouquinho de graça na vida dele, ele vai se jogar do telhado pra ver se tem alguma coisa. Aí a mulher dele, não se joga do telhado, isso é maluquice, você não faz isso, só que sem querer ele joga a mulher, sem querer a mulher tropeça e a mulher que cai do telhado. Aí o que acontece? Ele é preso. E qual é a sentença dele? Vida, né? Perpétua. E no caso dele é perpétua mesmo, né? Porque o cara nunca vai morrer. Mas, Ned Master, nesse caso desse episódio que eu tô falando aí, Uma Noite no Hospital, aconteceu exatamente, não é o cuidado que você deseja, porque o médico, ele estava ali para salvar as vidas, e chegou um ponto onde ele mesmo, que estava com sei lá o que ele tinha na cabeça lá... Aneurisma cerebral, e o cara chega assim no topo do prédio lá, e ele não sabia que ele estava na lista da morte. Então, a hora que ele fala assim, não, vamos lá, você precisa voltar a trabalhar. E a hora que ele volta a trabalhar, o primeiro da lista era ele, cara. Né? Exatamente. Falando, cuidado com o que você deseja. O cara volta que precisa voltar você a trabalhar. Tá bom, então, tá, vamos comigo então, que o primeiro é você. O cara morreu no banco, cara. Eu lembro de um episódio, só que aí é que tá, porque teve uma época que eles deram uma reprisada em episódios antigos, né, da época de 50, dentro do próprio Além da Imaginação. Uma repaginada, assim. Foi. E teve um que eu lembro que era um mecânico, mas a jogada era tipo Christine, o carro assassino, mas o carro não chegava a ser um assassino, ele simplesmente era apaixonado pelo mecânico, o mecânico por ele. E eu não lembro como era a história. Eu sei que no final o cara se matava por causa do carro. Eu não lembro como era a história direito. Eu só lembro que ele era apaixonado pelo carro, o carro era apaixonado por ele. O carro não andava sozinho, mas tinha aquela áurea de ligar rádio sozinho, né? Só não era a super máquina e andava sozinho atrás do cara. Mas o carro chega, a mulher do cara morre no carro, uma coisa assim, aí o cara depois se mata junto com o carro. Eu acho que eles
se joga do precipício com o carro, escutando a primeira música que ele tinha escutado no rádio do carro. Aí eu lembro que no final o que era dito era exatamente isso: cuidado com o que você pede, porque o cara discutia muito com a esposa, o mecânico, porque ele era um mecânico muito bom e ele vivia com muitos carros, então dava muito pouca atenção à família. Mas ele dava muito pouca atenção à família porque ele trabalhava muito para que a família tivesse um conforto maior, né? E num determinado momento ele pede a alguém um ser que entendesse ele, e o carro bateu na vida dele, entendeu? O carro tava com o motor batido e alguém deu o carro para ele, ou vendeu o carro para ele, não lembro direito, muito barato, deu como pagamento de um outro carro, e ele consertou o carro entendia ele, entendeu? Só que acabou que o carro, sem querer, matou a mulher dele, ou não, porque na verdade eu lembro que o carro, acho que o carro solta o freio de mão e esmaga a mulher dentro da garagem, uma porra assim, e aí ele vai lá e se mata dentro do carro logo depois. Pô, muito bom, cara. Não, cara, se você for ver, peraí. Se você for ver, até mesmo o Além da Imaginação, ele tinha subsequências para alguns dos contos, tinha uma cronologia. Por exemplo, o Neto narrou tão perfeitamente esse conto do Dr. Ferguson e da morte, queria se aposentar, queria se matar para não ser mais a morte e tal. Teve um episódio na série dos anos 80 que não é oficialmente, mas pode ser visto como uma sequência, que é um conto sobre a nova morte, e é um conto muito cômico, muito engraçado, porque é o Garrett Graham, e ouvintes, se vocês não conhecem o Garrett Graham, o cara dos olhos esbugalhados e tal, fez o Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma, que é um filme que eu adoro pra caralho. Ele tá revendo os contatos, ele percebe que tem uma cidade nos Estados Unidos que ele, como morte, e a morte por si só, nunca visitou, e ele vai até a cidade e percebe que, porra, tem gente viva lá desde o século XIX, assim, gente que simplesmente não morria, a cidade continuava e tal, e ele faz aquele viés, assim, bem de novo empregado que quer mostrar serviço e tal. Ele fala, porra, vocês não estão mortos? Como assim? Vocês têm 200, 300 anos de vida e tal, como é que vocês não morreram ainda? Ele fala, não, é que a morte gostava muito da gente e ele deixou essa cidade aqui prevalecer, assim, a gente não morre aqui, a gente não tem mais filhos e tal, e a gente vive do nosso jeito, e ele fica putaço, assim, do tipo, pega o celular e liga pra, fulano, tô com um problema nível tal aqui, como é que eu resolvo, cara? E é muito legal como eles cruzavam essas expectativas, assim, de episódio para episódio e davam total liberdade ao escritor do episódio, que é uma coisa rara. O pessoal millennial aí pode curtir Black Mirror. Black Mirror é muito baseado nisso, em antologia e tudo mais, mas tudo isso veio de Além da Imaginação, de dar liberdade aos escritores de escreverem, e é muito legal isso, né? Com certeza. E tem episódio mesmo do cinquentão que, cara, tá atual até hoje. Tem um da primeira temporada também, que é o episódio 22, Os Monstros da Rua Maple, que, cara, se tu passar para a época de hoje, tu faz ele funcionar tranquilinho, que a ideia é a seguinte, acontece uma merda numa cidadezinha, na Rua Maple, numa cidadezinha qualquer, e a galera começa a um acusar o outro, achando que tem terrorista, que tem alienígena. Não, no caso não é terrorista. Terrorista seria para hoje, mas é que eles acharam que era uma invasão alienígena, né? Ah, mas os alienígenas podem se disfarçar de humanos, então qualquer um aqui pode ser um alienígena. Aquele cara não saiu quando teve o problema, então ele deve ser um alienígena. Não, eu não sou um alienígena, aquela senhora ali não gosta de ninguém, então ela deve ser um alienígena, tal coisa. No final, o plot twist na brincadeira, no final do episódio a gente descobre que realmente tinham alienígenas no alto do morro que dava para aquela Rua Maple, que estava usando uma espécie de raio de paranoia para eles, que é o método que eles queriam dominar a Terra sem levantar um dedo, é fazer a paranoia dos humanos, fazer eles se virarem uns contra os outros. Porra, muito bom, cara. Que não é nada difícil, né? Não, né? As últimas eleições mostraram isso, né? Mas olha, não perder no gancho, cara, senão eu vou esquecer do episódio. Não perder no gancho do que o Nerdmaster falou aí, de cuidado com o que você deseja, que outra referência que fizeram, vocês lembram daquele Master of Wishes, o Mestre dos Desejos? Né? Mestre dos Desejos, claro. Sim, com certeza. Desejo, cara, ele coincidiu exatamente com aquele episódio que o Pensador falou, que é o que mais gravou também na minha memória, daquela dona de casa, que tinha uma pá de filho, cara.
tinha umas quatro meninas e um moleque, e a mulher acha no final que, pô, a vida da mulher era um inferno, cara. Tinha uma chapa daquelas de fogão, fazendo bacon, ao mesmo tempo que tava assando bolo, cara, no forno. A vida da mulher era um inferno, todo dia era aquela caos, cara, e aquela criançada falando. O moleque chega uma hora lá, não sei se vocês lembram disso aí, o moleque chega assim, traz uma cobra, o moleque traz uma cobrinha assim na mão, mostra pra uma irmãzinha, assim, a irmãzinha tá cagando e andando, mostra pra todo mundo, e ninguém aí pro moleque que tá com uma cobra na mão, devia ser o caçula da trupe toda lá. Sim. Aí, beleza. Não sei se era o caçula, mas com certeza era o capeta, né? Cara, simplesmente a mulher foi buscar o bolo que tava queimando. A hora que ela olha pra chapa, a cobra tava na chapa no meio dos bacon, cara. Caralho. Tipo, a vida da mulher era um inferno, cara. Aí, tipo assim, aquela gritaria, não sei o que, o marido pressionando ela, aquela pressão do caramba. Tipo, Todo dona mundo de... berrando. Cara, todo mundo berrando. E, velho, a mulher simplesmente chega pirando. Aí o que acontece? Um dia ela tá lá com o cara com uma motosserra cortando, lá tá fazendo um buraco no quintal, lá sei lá o que ela tá fazendo, plantando uma rosa, e acha uma caixa. E dentro dessa caixa tinha um medalhão com um relógio, né? E esse relógio, pô, não sabia que porra, era bonito pra caramba, douradão, não sei se era de ouro, se não era. Ela põe no pescoço, né? Aí acontece, numa manhã seguinte, tá aquela loucura de novo, ela fala, para! Né? E de repente tudo para, cara, o tempo para. Ela fala, porra, o que tá acontecendo, cara? Que maravilha, aquele minuto de silêncio, cara, que eu mesma aqui, às vezes eu tô em casa aqui com a Patrícia, com a sargentinha berrando e chorando e troca fralda, fala, cara, às vezes eu queria gritar, para com essa porra. Meu, aconteceu. Esse episódio é fantástico. E ao mesmo tempo que ela chegou, cara, ela parou o tempo, beleza, ela se ligou que o bagulho tava rolando era com um amuleto que ela tinha achado. Falei, porra, ferrou, tá comigo a parada, beleza. Vai ficar comigo no meu pescoço aqui, aí ela sai, não sei o quê, e beleza. Aí o Pensador até falou no episódio do mercado, cara, que, tipo assim, o último pacote de um sucrilhos que a filha dele gostava, que a filha dela gostava, a mulher, eu peguei primeiro, mas porra, já tinha visto. Ela falou, então para essa porra toda, cala a boca. Ela foi lá, pega a embalagem, pegou os sucrilhos, trocou os sucrilhos, ela parou o tempo todo e beleza. E maravilha, aí tromba na saída do supermercado, ela tromba com o bonitão, dá uma cutucadinha na bunda com o cara com o dedo assim, fala, porra, bonitão pra caramba, não sei o que, dá uma palpadinha na bunda do cara. Aí beleza, vai pro mercado, não sei o que, manda o tempo voltar. Só que a pegada é justamente essa. Ela numa noite lá que tava, porra, depois de parar o tempo várias vezes, que não aguentava mais, café da manhã, ela tomava seu cereal lá de boa, ela mandava todo mundo ficar quieto, e aí tudo parado, ela tomando sucrilhos dela, tomando um cafezinho, beleza. Aí à noite, cara, foi exatamente o que o Pensador falou. Saiu no telejornal lá, porra, eclodiu a Terceira Guerra Mundial, armas nucleares, mísseis disparados para todo quanto é canto. Aí o marido dela, meu, em maior desespero, abraça o menininho, né, cara? Abraça o menininho assim, tipo, não, isso não pode estar acontecendo. Ela fala, para, beleza. Aí o que acontece? Ela parou e falou, beleza, pronto, não vai ter problema nenhum. Só que quando ela sai pra rua, é o que o Pensador falou, a hora que ela olha pro céu, cara, o míssil nuclear tá apontado exatamente na cabeça da galera, cara. Tipo assim, porra, eu nunca mais vou poder fazer o tempo voltar, cara. Eu vou viver num mundo de estátuas, cara. É fantástico. Exato, isso, cara, é muito bom. Cara, e aí quando eu fiz quando eu trouxe pro Mestre do Desejo, que você lembra do Mestre do Desejo? Tudo que a pessoa desejava, eu quero ser linda, eu quero ser como se fosse uma manequim. E ele transformava... virava manequim de loja. Ele transformava a mulher uma manequim de loja. Tipo, velho, cuidado com o que você deseja, cara. Então, esses dois episódios aí, tanto do Dr. Ferguson quanto esses dois aqui, foram os que mais marcaram, que foram fantásticos, cara. Tipo assim, é um beco sem saída. Um morreu porque falou, pô, você vai voltar a trabalhar, a morte. E aí, a hora que ele volta a trabalhar ali, foi o primeiro que estava na lista da morte. E a segundo... essa dessa dona de casa que estava com o poder de parar o tempo, e a hora que ela percebe que ela quer voltar o tempo para voltar à vida normal, não pode, que o míssil nuclear tá em cima da cidade dela, cara. Se ela voltar o tempo, acaba o mundo, né? Puta que pô, ia acabar o mundo. Muito tipo, bom.
Acabou. Cara, e só pra corroborar com aquilo que eu falei, que tinha episódios que até hoje podem ser filmados iguaizinhos, aquele o Monsters of Maple Street foi refilmado na versão de 2003 como Monsters Are on Maple Street, que os monstros são da rua Maple. Só que agora, em vez de ser alienígenas, são terroristas. Então agora é o terrorismo na história. Mas a ideia é uma adaptação, igual. né? Mas a ideia é igual. É a mesma história, só que tiraram alienígenas, botaram terroristas e continuou, ó, igualzinha. Cara, o de 2000 eu não assisti. Eu assisti pouco, verdade. Não cheguei a assistir. Mas o que acontece? O que eu lembro bem do episódio que eu falei, do tempo, né, que o pessoal fica eu acho que é preso no tempo mesmo. Assim. Preso no tempo, Ele é mais ou menos a mesma coisa. O casal, eles queriam ter tempo um pro outro. E eles achavam que eles não tinham tempo suficiente. No momento que eles começaram a falar que eles queriam segurar o tempo de alguma forma, de repente eles se viram todo mundo sumiu em volta dele. Tipo assim, piscou, sumiu todo mundo, né? E eles começam a entrar nas lojas, coisa e tal. De repente eles veem umas pessoas, se eu não me engano, elas todas vestidas de amarelo. Sabe? Roupa normal de trabalhador, pessoal que era da parte de ordenança, vestidos de terno e gravata, mas todo mundo de amarelo. Eles começam a falar e o pessoal olha assustado para eles e começam a explicar que eles estão presos entre os segundos, entre o tempo. Eles estão fora do tempo. Aí eles começam a falar que eles querem voltar pro tempo, que eles querem continuar a vida deles, e o pessoal começa a falar que não tem como. Eles não podem. E no momento que o tempo começar a chegar, naquele instante de construção, eles têm que sair. Que é um looping, né? Os caras ficam saindo, destruindo o mundo inteiro. Quer dizer, o mundo inteiro é reconstruído a cada segundo, a cada tempo. E eles ficam presos exatamente nisso. E eles começam a ficar desesperados exatamente por isso, porque eles querem voltar pro tempo, porque eles veem que eles vão ficar eternamente tendo que reconstruir aquele mesmo local. Zero. Exatamente, eles vão estar sempre no segundo zero. Aí até o momento que o tempo começa a chegar, e é o mal barato, porque você começa a ver o volume da bagunça, né, de carro, buzina, tá baixinho. E de repente vem aumentando, e eles começam, o pessoal de amarelo, né? Não, temos que terminar, vamos. E aí você tem explicação pra várias coisas. Que é tipo, o cara esqueceu de botar a chave que estava no lugar, no armário, significa que a chave sumiu, entendeu? Só que aí o cara vira, dessa vez não esquece de botar a chave no armário tal. Aí o cara vai lá, repõe a chave no armário tal. Quer dizer, aquele famoso que a gente esquece alguma coisa, procura naquele lugar e no instante seguinte, quando a gente procura de novo, aquela porcaria tá ali. Então, não é o Gremlin, é o que os caras estão construindo e esqueceram de botar. Exato. Eles colocam um monte de explicação para essas. Até quando você tem ah, meu Deus, esqueci agora o termo. É um déjà vu, né? É porque os caras reconstroem aquele momento 2 vezes seguidas. Cara, foi genial. Ele poderia ser reconstruído hoje, ele poderia ser refilmado hoje com a mesma temática, com a mesma forma. Que encaixaria normalmente, sabe? E até no final é engraçado porque eles esquecem umas ferramentas amarelas, né? E aí ele cutuca a mulher e mostra ali. Agora a gente vai poder mostrar pra todo mundo que isso existe. Aí você vê uma mão sair do nada, assim, e pegar as ferramentas e sumir. Cara, excelente. E dá pra fazer isso tranquilamente. E outra, tranquilamente foi feito, não precisou se fazer coisas elaboradas de efeitos especiais. Ficou super bem feito, tranquilinho. Cara, o Além da Imaginação ganha muito. O Além da Imaginação ganha muito pela criatividade e, por que não, pela falta de recursos, sim. Exato, muito bom. Principalmente no antigão da década de 50, tinha episódio que era 2 personagens só, num cenário só, e toca-lhe o barco, dane-se. Vai ter um bom episódio assim mesmo, sem efeito nenhum. Foda-se efeito. Efeito de quê? Exatamente, cara. É o que eu falei, cara. É uma série baseada em escritores, não em produtores. Eles estavam preocupados em entregar boas histórias, independente do orçamento e tal. É muito bom. Eu lembro de um também que era da Segunda Guerra Mundial, que você via que era um cena. E agora o Sr. Maverick acabou de ser abduzido. Ele foi partido para outra dimensão. Estamos todos chorando por sua alma.
que volte arrombado por sonos anais, mas... Sabe como é que é? Foi falar que o Beelzebub é o servo dele? Você acha que eles deixam isso parado? Exatamente. Não. Mas olha, vamos voltar a falar de referências? Voltar a falar de referências? Olha, para você ver o peso que o Além da Imaginação teve, eu não sei se vocês se recordam de uma época, não sei se foi final de década de 80, começo da década de 90, que o Fantástico começou a colocar, o Fantástico da Globo, começou a colocar uns contos sinistros no final do programa. Vocês lembram? Sim. Vocês lembram? Eu falei, velho, isso aí é mais do mesmo. E eles começaram a colocar a mulher da estrada, a loura do banheiro. Não, a mulher da estrada que chamava a pessoa para socorrer um acidente que havia ocorrido lá, que não sei o que lá, que as crianças estavam presas no carro, aí chega lá assim, aí o pessoal descia lá para socorrer a criança, aí salvava a criança e falou, não, mas foi uma senhora que ajudou a gente, e no final a senhora já estava morta, era a senhora que estava no carro também. Estava morta há 15 anos. Pra tu ver, a gente já fica depressivo pra caralho, porque é fim de domingo, a gente lembra que segunda-feira a gente tem que trabalhar, tal coisa. Por que não fuder mais ainda com a cabeça das pessoas, botando começar segunda-feira, né, Edmárcio? Vamos começar segunda-feira da pior maneira que puder. Vamos começar deprimido, cortando os pulsos logo de uma vez, né? E eu lembro que essa época era assim, tinha o final do Fantástico com essas pragas, e o mais interessante, muitos dos contos eram copiados, sim, do Além da Imaginação e do Acredite Se Quiser. É isso que eu falei, pô. A maioria deles, só a loura do banheiro, que era nacional, essas coisas assim. Agora a maioria era copiada, tanto do Acredite Se Quiser como do Além da Imaginação. E logo depois vinha o Domingo Maior. Isso. Só com filme... Porrada. Nossa senhora, chegou ao ponto. Vocês lembram daquele seriado do Bino e do que era o Estênio Garcia e o Carga Pesada. Carga Pesada. Chegou ao ponto da influência ser tão grande que fizeram uma série do Carga Pesada onde era só contos de terror, contos de que aconteciam na estrada. Vocês lembram disso, cara? Teve da noiva macabra. Exato. Então, é tudo repercussão do Além da Imaginação, cara. Ou seja, no fim das contas, todos podemos concordar aqui, e ouvintes, vocês também, espero que estejam concordando. Se não estiverem também, vocês fazem parte de uma realidade alternativa que não importa. Além da Imaginação fez história no país e no mundo. De maneira geral. Você quer a prova? Peraí. Você quer a prova de que o Além da Imaginação foi um hit da cultura pop da sua época? Okay. Não é qualquer coisa que vira máquina de fliperama da Midway. Exatamente. Existe uma máquina do Além da Imaginação da Midway. Olha isso. E vou te falar que eu joguei ela tem uns 3 anos. Não, tem uns 3 anos que eu fui numa exposição de carros em Petrópolis, onde um pessoal que é restaurador e colecionador de fliperama, cara, eles montaram e lá dentro, do lado do Batman, tava a do Além da Imaginação, e eu virei, cacete, há séculos que eu não via isso, e ela linda, perfeita, bonitinha. Muito boa, cara, é muito boa essa máquina. Todas as máquinas da Midway eram sensacionais, cara, mas puta que pariu. E se vale uma recomendação, se você permite, pensador, aqui no seu podcast, eu fazer uma recomendação. Quem é fã de máquina de pinball, tem um jogo no Switch sensacional chamado Pinball FX 3 e tem mesas da Midway na porra do jogo. Você pode baixar, claro que não é de graça, você paga pra o jogo é de graça, mas as mesas não. Você paga pra ter as mesas. E tem mesas da Midway, cara. Tem mesas de jogos de fliperama que realmente existiram, cara. É sensacional esse jogo. Brother, olha... Mas então, peraí. Não, pera um pouquinho. Vai. Manda. Sem fugir do tema, só fala uma coisa. Falou de mesa pinball, quem lembra do Cavaleiro Negro? Eu sou o Cavaleiro Negro à procura de um... Jorge, bota o efeito aqui. Não!
à procura de um desafio. Cara, aquilo era mesa de pinball, cara. Agora, voltando pro tema, então, o Além da voltando pro Imaginação, ele fez tanto sucesso, tanto aqui no Brasil, mundialmente, que, se eu não me engano, no Simpsons já teve referência a ele. Claro. Tá? Eu acho que no Família da... Eu não lembro se no Família da Pesada já teve. Em séries, em N filmes, teve referência, entendeu? Teve um filme que eu vi há pouco tempo, que o cara estava vendo um episódio de Além da Imaginação na TV. Ô Maverick, para pra pensar. Se até no Brasil... No Fantástico, final do Fantástico, no Carga Pesada, já fizeram. Imagina o que a japonesada já não fez, cara. Muito mais e com tentáculos, né? Exatamente. O japonês, ele é o maior barato. Ele bota tentáculo. Eles já botaram tentáculo até no Godzilla, peraí. Vamos botar ordem nesse caos aqui. Enfim, ouvintes, vocês pegaram a ideia de o que foi, espero que vocês tenham pegado a ideia do que foi Além da Imaginação e quão importante foi para a televisão mundial, para a criação mundial, de explicar que tudo não estava feito e atado a fórmulas, que escritores são mais importantes e você pode simplesmente dar o pé na jaca e falar, vai, cara, escreve. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que hajam links nesse post para a primeira série, para a segunda série, para a terceira série que foi apresentada, como o Neto falou, pelo Forrest Whitaker. E eu queria, na verdade, encerrar o programa, não com resultados, mas com questões assim de por que o pessoal deveria assistir Além da Imaginação. E eu vou começar com o nosso modelista, aquele que cria mundos quando deveria apenas replicá-los e tal. Maverick, por que o pessoal de hoje em dia, por que a galera millennial deveria assistir Além da Imaginação? Principalmente para ter ideia e ver o que realmente é um conto bem feito e um trabalho de excelência. Porque foi como o Nerdmaster disse, não se tinha essa grana toda para se fazer efeitos especiais do Caramba 4. Você estava abrindo ao escritor a possibilidade dele fazer o que ele quisesse e dava certo, entendeu? Dava certo, tanto deu certo que virou um sucesso mundial, entendeu? E virou referência para muita coisa. Muita coisa que hoje em dia os millennials estão assistindo podem ter saído lá de dentro do Além da Imaginação. A maior parte, né, inclusive. A maior parte, sim, tá? E o senhor Neto, o advogado dos diabos, porque você serve a todo um panteão demoníaco, por que as pessoas hoje em dia deveriam assistir Além da Imaginação? Faça suas considerações sobre a série. As considerações que eu tenho a fazer é o seguinte: vão assistir Além da Imaginação, porque galerinha de Black Mirror aí, que tá aí no Netflix, curtindo essas coisas, achando o máximo. Vocês não sabem que metade do que vocês estão assistindo, ou até 70%, nada foi criado, é tudo copiado, entendeu? Exato. Tem muita coisa aí que vocês estão assistindo Netflix aí, aplaudindo pra caramba, cara, achando que algo que nunca foi, algo inédito, não é nada inédito. Na natureza nada se cria, nada acaba, nada se cria, tudo se copia. Então, velho, vamos assistir aí Além da Imaginação, que vocês vão achar muita coisa que vocês falam, porra, isso já aconteceu na década de 50 e 80. Exato. E Alexandre Nerdmaster, uma pessoa que eu tive receios em convidar para esse podcast, afinal de contas é um novato na história, um cara que nunca participou de podcast, um cara que ninguém gosta, na verdade, uma criatura execrável e tal como você. Me diga, cara, por que as pessoas deveriam assistir? As pessoas deveriam correr atrás de Além da Imaginação e suas vertentes? De mais nada, eu queria agradecer o convite por essa participação sensacional nesse podcast tão benquisto na sociedade podcastal brasileira. Era meu sonho de infância participar deste podcast. Não, sem moral. Eu agora, mereço, sério, cara. Gente, sério, se você nunca ouviu falar em Além da Imaginação, primeiro, porra, toma vergonha na porra da cara, tá? Desculpa aí, mas você precisa tomar nem que seja uma dosezinha, uma colherinha de chá de vergonha na cara e correr atrás, porque tudo, literalmente
tudo que você hoje em dia chama de clichê no cinema, principalmente no cinema de suspense e tal e coisa, você deve muito a galera do Além da Imaginação. Porque todos aqueles papos que a gente teve nesse episódio, de cuidado com o que você deseja, trato com a morte, viagem no tempo, desejos com consequências nefastas e outras coisas do gênero, porra, tá tudo no Além da Imaginação, de tudo 50 ali. Ainda por cima. No de 50. Não é nem no de 2000, não é no de 80, não, é no de 50 já tinha isso, tá, meu Excelente. Filho? Mas então, estamos chegando agora ao final do nosso episódio. Obrigado por vocês embarcarem na Zona do Crepúsculo, como seria uma tradução aproximada, mas na verdade é na Zona da Imaginação, muito além da imaginação. E eu gostaria de pedir a cada um dos participantes desse tão imaginativo podcast que tecessem seus comentários e falassem onde podem ser achados, se não nesse, de repente em outro plano astral, do multiverso e tal, do gato de Schrödinger e tal. Começando pelo Sr. Maverick. Manda ver aí. Então eu já vou deixando aqui meu agradecimento a você, criatura execrável, saída das profundezas de algum inferno astral, pensador louco, que me convidou para esse Paranerd sensacional. Né? Graças a Deus a gente conseguiu tirar e criar vergonha na cara e tirar o host original, né? Botar um que é melhor. Filho da puta! Ele não podia passar o episódio se eu xingar ele, né? Não tem, cara. Não. Se você não me xingar uma vez por dia, eu não durmo bem, cara. Bem, vocês me acham no universo alternativo do Omega Station, lá no Omega Cast, e também no Hype do Omega. Explica, o Omega Cast é um podcast onde a gente fala de tudo. Lá nós temos o nosso host, que é o Dragão Dourado, a sensacional, linda, gata Liv Cat e a nossa maravilhosa professora Lika Moon. Ela é doutora, tá? Tomem cuidado. E eu tô lá no Hype do Ômega, um programa de rádio na web ao estilo dos anos 90, com muito rock, blues, jazz, música de seriado, pedidos. Quer fazer seu pedido? Mandar seu beijinho pro Pensador Louco? É lá, porque o Pensador Louco não sai de lá. E Nerd Master, a criatura menor que foi convidada assim nos 45 do segundo tempo a participar. Deixe seus recados, por favor. Eu preciso deixar jabá pro Paranerd no Paranerd? É sério? Deixa o jabá, porra! Então, meu jabá é @onerdmaster no Twitter, facebook.com/paranerd, se você quiser a página do Facebook, tem a página do YouTube também, que é youtube.com/paranerd.tv. O Paranerd eu tentei, só que eu perdi o URL do amigável do Paranerd a fazer o quê? Culpa não é minha, não. E a galera, tem culpa eu. Então, assim que é a brincadeira. Vá pro Neto. Puta que grande Neto, senhor doutor Castanhas, o advogado, não do diabo, mas dos diabos, de todos os diabos desse pandemônio que a gente vive. Manda seu jabá aí, fala o que você achou de participar aqui e toca-lhe o pau, vai. Bom, antes de mais nada, eu preciso agradecer aqui, né, a oportunidade que vocês deram de participar aqui desse episódio fantástico aqui, de uma coisa que eu nem lembrava mais, que o cara já tá com Alzheimer já pegando na cabeça, né? Mas para todos aqueles que não tiverem problemas na vida real e não precisem de advogado, que é só procurar como advogado na internet, eu estou lá com o NetoCast, né? Que é Direito, Tecnologia, Informações nas redes sociais, tudo regado ao bom e velho rock and roll. Nós estamos no Spotify, nós estamos também no Twitter, nós estamos no Facebook, na quase morta Google Plus, e também estamos no YouTube, onde vocês conseguem aí maratonar os episódios desde o 01 até o 1122. É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Maravilhoso, cara. Olha, eu só posso falar por mim da maravilha que foi ter sido convidado para hostear, para ser um rosto, sendo que eu sou basicamente o Igor do professor Frankenstein, assim, eu sou uma criatura deformada. Foi muito bom vocês acompanharem até aqui. Quem quiser me ouvir, tá lá em bladobladoblado.pensadorlouco.com e, puta, foi maravilhoso estar aqui, cara. Nerdmaster, continue com este episódio que foi muito além da imaginação. Agora tem que encerrar cantando a musiquinha.
Vamos lá. Excelente. É lógico que isso vai Você ser está substituído. no além do Paranerdia. No É além lógico que isso do vai ser substituído pelo Paranerdia. Jorge pela trilha original, que isso aqui tá uma merda, né? Muito obrigado. Não! Você juntou logo quem, né? Eu, Neto e Pensador Louco. Junto contigo, tu queria que isso aqui fosse o quê? Um caviar? Eu não juntei ninguém. porra. Trouxe o Neto, foi o pensador. Eu Não, trouxe juntar a idade dos três era 300 anos. Eu não sei de nada. O diabo mandou fazer isso. É, né? O diabo manda em você o tempo inteiro, cara. Este episódio foi editado por Firefalcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.